Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo aqui no canal da Jantecipa e o tema de hoje é algo que eu gosto muito de falar sobre, é algo que eu estudei muitos anos da minha vida e continuo estudando, é algo sempre mutável que a gente tem que entender, que é a jornada do cliente. Isso é algo que é dentro do marketing, mas ele funciona em qualquer empresa de serviço ou produto que a gente pode imaginar, porque toda empresa precisa vender. Para vender, você tem que entender do seu cliente. Não somente entender quem ele é, mas entender o que ele faz, por onde ele anda, quais os hábitos, qual a rotina dele, para aí sim você inserir o seu produto ou serviço nessa rotina dele. Então pega um papel e a caneta e vem com a gente. Bom pessoal, antes da gente entrar nas 3 etapas da jornada do cliente, a gente vai falar o que é a jornada do cliente. A jornada do cliente praticamente é do momento em que ele começa a pensar que ele tem uma dor, em que ele necessita de alguma coisa, até o momento em que ele vira um cliente fiel dentro da sua empresa. Mas isso não acontece de um dia para o outro. Isso vem desde uma parte que ele considera a dor dele, ele considera que necessita realmente daquilo. Então a gente pega, por exemplo, alguém que está com o carro quebrado. Ele percebe que aquele carro quebrado está dando mais problema do que ele deveria, e essa é a fase que a gente considera como se ele estivesse entendendo a dor e a necessidade dele. Depois ele percebe que tem algumas empresas mecânicas que ele pode contratar, que ele pode deixar o carro dele para prestar o serviço. Está considerando algumas dessas empresas, e depois disso ainda é o momento que ele faz a venda. Ele considerou, ele escolheu uma delas, ele faz a venda. A partir dali, o cliente, ele já é um cliente, ele fez a venda dele. Mas só depois disso, em que a empresa se esforça para manter ele, para reter o cliente e finalmente fidelizar aquele cliente, que é o momento em que ele indica a empresa para as outras pessoas e que ele não troca aquela empresa. A partir desse momento, ele tem um vínculo emocional com a empresa, não é mais questão funcional, não é só o preço ou só as condições, mas sim ele é um defensor daquela marca. Bom, dito isso, a gente pode considerar essa primeira etapa, desde a etapa da conscientização, da consideração, a gente chama ela de etapa da atração. O que é a etapa da atração? É o momento em que aquela marca, ou seja, uma empresa que vende o seu produto ou serviço, ela vai atrair o cliente dela. Então, mostrar que o produto e o serviço dela é algo que resolve aquela dor do cliente. Então, o cliente já entendeu que ele precisa mudar, que ele precisa encontrar alguém que vai prover esses produtos ou serviços, ele já está considerando algumas empresas. Essa parte da atração é em que a marca tem que se diferenciar e tem que mostrar que o que ela oferece vai trazer mais benefícios, ou seja, tem mais o valor agregado para aquele público. Essa é aquela etapa que a empresa precisa segmentar muito bem o público dela, ou seja, você deve traçar as suas personas, quem são os públicos dentro do seu público-alvo, e você deve também pensar nos canais em que você vai veicular. Na maioria dos casos, as empresas hoje, acredito que a grande maioria delas, utilizam marketing digital, que pode ser por meio do tráfego, ou seja, você segmentar para quem que vai mostrar aquele anúncio. Digamos que você é uma mecânica mesmo, você segmenta pessoas que têm interesse por carro. Ali você consegue atingir uma grande parte. As redes sociais, o conteúdo nas redes sociais, como esse que você está vendo aqui agora, que é uma estratégia de conteúdo, você mostrar o seu produto, você dar dicas para o seu público e atrair esse público por meio do conteúdo, assim como estratégias offline, meio out of home, como outdoors, banners, muitas vezes o banner digital pode ser uma opção viável. Existem várias formas de você atrair o seu cliente para a sua empresa. Bom, uma vez que você atraiu, o cliente considerou e ele está avaliando a sua marca, está entendendo se o seu produto ou serviço é viável para a dor dele, claro que você tem que chegar na conversão. O que é a conversão? Como o nome diz, e como a maioria deve saber, a conversão é o momento da compra, é o momento em que ele considerou o suficiente para entender que o valor que tem no seu produto ou serviço é superior ao preço que ele vai pagar por ele. Só assim um cliente compra um produto, no momento em que ele percebe que o seu produto tem mais valor do que o que ele teria que pagar para ele. Se o cliente acha que seu produto está muito caro, muitas vezes esse cliente não deu o valor adequado para o seu produto ou serviço. Então vale você avaliar se você está mostrando esse valor para ele. E é claro, você já atraiu, ele considerou sua marca, ele entendeu que ela é a marca ideal e ele comprou. Depois disso vem uma das fases mais importantes que a maioria das empresas esquecem de focar, que é a retenção. O que é retenção? Vamos dar um exemplo em que aquela pessoa foi atraída por umas certas campanhas e você teve um custo para adquirir aquele cliente de mais ou menos R$3.000. Beleza, o que seria esse R$3.000? É a soma de tudo que você gastou com agências para fazer conteúdo, com o tráfego pago, com os outdoors, aquilo trouxe um CAC, um custo de aquisição de R$3.000. Se você vendeu uma vez para esse cliente, o que ele vai dar líquido para você para pagar aquilo vai ser em torno de R$1.500, digamos, nesse exemplo. Beleza, então eu gastei R$3.000 para conseguir um cliente que numa venda, ele foi lá e só gastou com a gente R$1.500 líquido, que é o que entrou pra gente, você está tendo prejuízo, você gastou mais
para conseguir ele do que o que ele está trazendo para você. Por isso, é muito importante você ter essas contas muito bem explicadas e é muito importante você focar com que esse cliente de R$ 1.500 compre mais vezes. Você já gastou para adquirir ele, agora são estratégias diferentes que você vai utilizar para manter ele dentro da sua empresa, no intuito de que ele compre mais vezes para pagar aquela aquisição. Se ele comprar 2 vezes, ele já vai pagar, vai dar R$3.000 por R$3.000. Mas a empresa tem os riscos dela, tem a estrutura dela, tem folha de pagamento, não dá para fazer esse cálculo assim. Então a sua estratégia é com que você faça aquele cliente comprar mais vezes de você para você conseguir o lucro, que é o quanto você pagou para conseguir ele, versus o quanto ele vai te trazer no longo prazo, ou seja, o LTV, Lifetime Value. Para você conseguir reter esse cliente, é muito importante você deixar ele ativo, você continuar ativo na sua empresa, ou seja, você vai se aparecer para ele uma vez que você já captou aquele e-mail. Fez a venda, você pegou o e-mail dele, o telefone, você já tem um acesso àquela pessoa que tem uma chance muito maior de comprar do que a pessoa que não conhece a sua marca. Então você deve trabalhar por meio de CRMs ou por meio, muitas vezes, no início das empresas, uma tabela de Excel já funciona para você conseguir acessar eles. Você trabalhar o e-mail marketing, pegar um conteúdo que você faz nas suas redes, mandar por e-mail para ele. Você trabalhar com estratégia de cashback, ou seja, você vendeu aquilo, traz uma promoção na próxima compra, ele volta para sua empresa. Ou muitas mesmo estratégias de mensagem, você lembrar que você está lá, você vai falar, ó, aqui fulano, você mostrou interesse nesse tipo de peça, chegou essa nova promoção com esse tipo de peça, enviar para ele. É legal você conseguir trazer esse atendimento humanizado, o cliente se sente valorizado e ele percebe que a sua marca é diferente das outras que não estão ligando muito para ele. Mas lembrando, pessoal, você não deve ser chato, você não deve insistir em oportunidades que não demonstraram interesse. E aí você vai trazer mais detratores para sua marca que vão falar que isso não é legal e que vão falar que vocês ficaram enchendo o saco ao pé da letra. Seguido da retenção tem a fidelização também, que é o momento em que essa pessoa é uma defensora da marca, ela é alguém que vai defender a sua marca. As estratégias de fidelização são muito mais voltadas para programas de fidelização, ou seja, muitos restaurantes fazem isso, né? Aquela cartãozinho que você vai anotando, é super legal, porque você, de uma forma ou de outra, você faz com que o cliente volte para lá e queira atingir esse objetivo. Você deve sempre calcular se o que você vai estar entregando no fim do programa de fidelização está compensando pelo tanto de pessoas que estão voltando, pelo aumento de vendas naquilo. Da mesma forma, os benefícios, né? Muitas vezes esses benefícios são algo que vai trazer o cliente novamente para você e fidelizar eles e fazer trazerem mais pessoas também. E para fechar toda essa etapa da jornada, desde o que ela é e as 3 etapas, você deve medir. Muitos vídeos nossos terminam com a gente falando de indicadores, de medição, mas é claro, essa é a única forma de você ver que a sua performance está melhorando. Você vê que as suas estratégias que você colocou em prática estão sendo viáveis e estão trazendo um retorno para você. Alguns KPIs que a gente já falou são, por exemplo, você medir o CAC, o custo de aquisição desse cliente, é você medir o ROI, o retorno que a cada R$1 gasto você está tendo com ele. É importante você ter também o CLT, ou seja, quantos meses em média o cliente fica com você, e o LTV, que é o cálculo de tudo que ele gasta no tempo ativo em você. Então é praticamente o quanto ele compra num mês, vezes o quantos meses ele compra com você se for um serviço. Se for um produto, ou seja, vendas pontuais, você deve vender uma média, você deve calcular uma média do quanto ele compra por mês, vezes quantos meses ele compra em média de você. Bom, estamos chegando aqui em mais um final de um vídeo que para mim é muito legal, porque é algo que eu já trabalhei muito, já estudei muito sobre. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não é fácil você aplicar essa jornada, você colocar um CRM rodando na sua empresa, e muitas vezes a gente tem outras prioridades e a gente sabe disso. Mas caso você tenha alguém dentro da empresa que entenda sobre isso, ou você encontrar algum curso, alguém que possa te ensinar, eu tenho certeza que isso vai aumentar o seu lucro. Muitas vezes as estratégias de marketing trazem uma venda, então seu indicador de novo cliente vai aumentar, mas no fim, quando você vê o lucro líquido, isso não vai aumentar, porque você gastou mais para conseguir ele do que você reteve ele. Então vale você lembrar desse vídeo, salva ele aí nessa folhinha, para quando você estiver tendo um caso desse, você usar essas estratégias para reter e fidelizar esse cliente e conseguir mais alguém que vai defender a marca com você. Então é isso, mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like e deixa no comentário mais alguma recomendação de próximo vídeo ou qualquer pergunta que tenham e vem com a gente.